Olá a todos, estamos na Escola Secundária da Senhora da Hora, no âmbito do projeto Podcast Juventude em Foco. O tema que será abordado hoje será saúde mental, eu e os outros. Queria antes de mais agradecer a presença de todos, incluindo do Dr. Filipe Moreira, dos meus colegas também do Diniz e do Afonso, e da Presidente da Câmara de Matosinhos, doutora Luísa Salgueiro. E vou sem demora passar a palavra ao diretor do agrupamento, Dr. João Tondela. Obrigado. Deixa-me só, já disseste quase tudo, dar as boas-vindas à Sra. Presidente, dar as boas-vindas ao Sr. Vereador da Educação, ao Vereador do Desporto, ao staff da Câmara, aos nossos alunos, que não podia deixar de ser, aos nossos professores, ao nosso serviço de Psicologia e Orientação, que também já vi, mas já não vejo, está lá em baixo. Portanto, bem-vindos a todos, eu espero que corra bem, é um gosto tê-los cá, ao psicólogo, peço desculpa, não estava a esquecer de si. Esperar que seja uma atividade que corra bem, são sempre bem-vindos a esta casa e bom trabalho para todos. Boa tarde. Obrigada. A nossa turma identificou na temática saúde mental um dos maiores problemas, que é a ansiedade. Nós sabemos que muitos jovens sofrem cada vez mais de ansiedade e a necessidade de recorrer a profissionais de saúde, nomeadamente psicólogos, psiquiatras, é cada vez maior. E uma das primeiras perguntas que eu tenho a fazer ao Dr. Filipe Moreira é porque é que acha que cada vez mais os jovens sofrem de ansiedade? Ora, muito bem, boa tarde. Antes de mais, gostaria de cumprimentar novamente a excelentíssima Sra. Presidente, doutora Luísa e toda a Comissão da Câmara, os professores e vocês também, porque fazem com que o meu trabalho ainda valha mais a pena. Tá bem? E respondendo um bocadinho a esta questão, a verdade é que a ansiedade sempre existiu. Eu espero que ela exista sempre, tá bem? Porque a ansiedade é uma resposta normativa do nosso organismo e que nós precisamos dela. O grande problema da ansiedade é quando ela é em demasia, tá bem? Portanto, tem que ver com a frequência e a intensidade dos sintomas. Ela pode ser muito assustadora, mas se for bem controlada, e especificamente aqui com a ajuda do psicólogo, e acreditem que eu não estou a fazer aqui publicidade ao meu trabalho, até porque também pode ser necessária a consulta da psiquiatria para ajudar, com os psicofármacos, a ansiedade pode ser controlada. E se for controlada, pode ter ainda aqui um superpoder, que é ajudar-nos e potenciar-nos a alcançar um nível diferente. Tá bem? Porque é que ela existe mais? Por vários fatores. Tá bem? Eu não gosto muito deste tipo de pergunta, porque não há uma resposta preto e branco. O que pode existir é um conjunto de fatores específicos de cada idade, de cada fase, de cada contexto, de cada público. No vosso caso em específico, temos aqui uma série de fatores que podem contribuir para um aumento da ansiedade, nomeadamente esta necessidade de autonomia que vocês têm e precisam, que fazem parte e caracteriza a adolescência. Pode ser também a pressão dos pares, pode ser a questão do próprio contexto e a vida socioeconómica. Como sabem, cada vez mais, ainda agora saiu um estudo recentemente, que sim, o dinheiro traz felicidade, não da forma que nós pensamos, em comprar um Ferrari pode-me fazer feliz, mas logo a seguir eu já o tenho. Eu não tenho, atenção. Gostava. A seguir já o tenho, portanto é um dado adquirido. Portanto perde-me o interesse, mas sim através da experiência. Então, se eu fizer uma viagem, e para fazer uma viagem eu tenho que ter dinheiro, aquilo vai-me trazer felicidade. E portanto há aqui um conjunto de fatores. E ainda podemos acrescentar, e por favor não me batam, aqui a questão dos telefones. Está bem? Nós sabemos que hoje em dia 73% dos jovens assumem, e este número, são estudos que de facto não conseguimos chegar a toda a gente, sofrem de dependência digital. E portanto isto é não estou mesmo contra, nem sou contra os telefones nem as redes sociais naturalmente, mas sabemos hoje em dia que para além de grandes perturbações do sono, em que eu trabalho num centro de saúde e portanto nós vemos jovens com estas crises do sono, em que são muito pautadas e potenciadas pelas questões do telefone. E portanto isto depois acarreta o quê? Acarreta uma linha seguinte, que é problemas na escola, acarreta aqui problemas de estados de ansiedade intensificados, porque aumenta o batimento cardíaco, aumenta aqui os suores, aumenta toda a sintomatologia associada à ansiedade. Vocês passam a entrar num ciclo de medo, passam a ter medo de ter medo e, portanto, esta crise é potenciada. Portanto, não existe nada específico, existe um bolo inteiro. Está bem? Não sei se respondi, se tiverem alguma questão, percebi que era em formato de conversa, perguntem.
Eu não bato em ninguém. Pronto, então eu queria falar de um caso que foi televisionado com a sessão do Paulo Portas na TVI, que é a limitação do acesso à internet na França. Por exemplo, crianças até aos 13 anos deixariam de ter acesso à internet e mesmo até aos 18 seria estreitamente limitado. Quero saber como é que isso poderia ajudar. É uma situação muito controversa, até porque sou defensor do quanto mais eu restringo, mais eu faço. Não é? E isto eu compreendo perfeitamente a legislação, compreendo esta ideia de restringir. Portanto, o ser humano funciona muito assim, não é? Reparem, eu não ando a 150 no carro porque tenho uma lei que me proíbe de andar a mais do que isso. Eu compreendo a lei no sentido de não permitir as crianças e os adolescentes terem telefone, porque se não me permitem eu não os tenho. Contudo, isto pode potenciar aqui muito mais a angústia e futuramente, por exemplo, o abandono escolar também pode acontecer. Existiam outras estratégias, possivelmente, mas passava muito pela psicoeducação. Por isso é que eu adoro este tipo de dinâmicas. Está bem? Vocês são um papel, e eu não estou a dizer isto para vos elogiar. Estou, mas não só para vos passar o paninho quente. Porque vocês são os impulsionadores daquilo que será o futuro. Se vocês tiverem consciência de que a doença existe, de que os problemas existem, e estarem atentos aos primeiros sinais e sintomas, acaba por ser muito mais potenciador de estabilidade do que propriamente uma restrição que seja punida até com uma sanção, não é? Porque não podem, se forem apanhados, vão de castigo. Portanto, o problema não é o telefone. O problema é o uso abusivo. Está bem? E isto aqui, não sei se vai controlar o uso abusivo ou se vai controlar nós estarmos atrás do pavilhão, aos telefones, e etc. E se calhar o tipo de problemáticas que vai originar, como o abandono, não é? E pronto, como o psicólogo falou, temos os sintomas. Eu queria saber quais são os sintomas mais comuns. Temos 2 horas. Temos. Olhem, os sintomas são muito diversificados e, de facto, varia de caso para caso. Existem alguns comuns. Podemos apontar aqui, que se calhar alguns que vocês conhecem também, porque eu sei que toda a gente já experienciou ansiedade. Se calhar não no nível grave, porque também existem diferentes severidades, mas temos o batimento cardíaco, a respiração mais ofegante, não é? Porque a respiração torna-se muito mais superficial, portanto, ao aumento da oxigenação, nós respiramos mais rápido. Temos os tremores, temos aquelas borboletazinhas, não no sentido do amor, mas no sentido do desconforto. Temos a questão depois das cognitivas, está bem? Pensamentos, por norma, catastróficos, de que tudo vai correr mal, uma preocupação imensa com o futuro. E depois ainda temos os comportamentos assertivos, que é na nossa relação com os outros, não é? Em que nós, por exemplo, podemos limitar o nosso discurso, ficar calados ou falar demais. Podemos fugir de uma conversa, por exemplo. Portanto, os sintomas são imensos. Eu costumo brincar e digo que a ansiedade é a doença dos 100 sintomas, imaginem, está bem? Porque depois ela tem outra particularidade. Vamos supor que há aqui um de vocês que tem aqui alguma doença física, não é? Por exemplo, hipertensão, e, portanto, pode ser disputado outro tipo de sintoma que numa pessoa que não tem hipertensão. Ou diabetes, por exemplo. Portanto, o que a ansiedade faz é, como é uma resposta do organismo, podemos dar aqui uma aula, mas não é o objetivo, como é uma resposta do organismo do sistema nervoso, o que faz é aumentar os sintomas que o sistema nervoso está acarretado, que é o sistema nervoso simpático, não é nada simpático, porque ele aumenta-nos os sintomas, e depois o parasimpático é responsável por diminuir os sintomas. Portanto, neste espaço, que é uma curva, que pode demorar, um ataque de pânico demora 15 minutos, ou 1 hora no máximo. Mas a ansiedade pode demorar horas. Portanto, neste período pode acontecer uma série de sintomas. Tá bem? O que é que eu vos digo? Só para terminar, estejam atentos a cada um de vós, conheçam-se bem, conheçam os vossos amigos, porque vocês também têm um papel importante, e se virem que há alguma mudança que não estejam a reconhecer, procurem ajuda. E relativamente a esta temática, gostaríamos de saber a opinião da doutora Luísa. Bom, muito boa tarde a todas e todos. Quero começar por vos cumprimentar, por agradecer à escola ter aberto as portas, também ao Dr. Filipe Moreira por estar aqui connosco a dar esta visão mais especializada, que é ao Afonso, ao Diniz e à Francisca, que estão aqui a animar esta sessão, e a todas as pessoas que vieram, ao facto de terem preparado este podcast para mais dirigidamente tratarmos deste assunto, que me parece ser um tema muito atual e muito importante e com grande impacto nas vidas de todos nós e, obviamente, dos jovens também.
Um agradecimento também aos meus colegas vereadores, ao vereador Correia Pinto da Educação e ao vereador Nuno Matos da Juventude e às equipas desta área que estão aqui connosco. E ainda agora ao tema que aqui foi colocado, bom, o Dr. Filipe já teve uma abordagem especialista de quem tem conhecimentos próprios em identificar estes problemas, estas doenças, e também como as abordar no sentido de se ultrapassar situações que levam até elas, causas e depois do tratamento. Eu não tenho essa visão, não tenho esses conhecimentos, tenho outra responsabilidade e outra preocupação, que é a de conhecer profundamente a nossa população, incluindo a população jovem, e criar formas de respostas, mecanismos, ferramentas, ações que inibam ou dirimam ou atenuem problemas como aqueles que aqui identificaram. Sem dúvida que a saúde mental tem vindo a ganhar a expressão. Nós temos esses indicadores, sabemos que isso acontece na população em geral, e isso resulta de duas circunstâncias. Por um lado, do estilo de vida que temos, da competitividade, da pressão, de fatores externos como os meios digitais que nos pressionam e, portanto, gerem situações como esta, mas também um dado positivo é haver mais atenção, mais serviços disponíveis e, portanto, que identificam. Se nós conversarmos, se eu conversar com os meus pais, eles identificam situações que nós agora tratamos como ansiedade, mas que antigamente não eram sequer tratadas. As pessoas resolviam das formas mais primárias e não havia uma identificação e um tratamento especializado, não havia psicólogos nas escolas, nem é no tempo dos meus pais. Eu nunca tive nas escolas aqui onde andei, em Matosinhos, nunca houve psicólogos, nunca houve um gabinete onde nós nos pudéssemos dirigir. Se houvesse um problema, falávamos com os nossos pares, com os nossos colegas, ou com alguém de casa, ou os pais, muitas vezes, nós não tínhamos à vontade para falar, portanto, tínhamos que encontrar com os amigos quem nos ouvisse e ultrapassar esses problemas. Portanto, neste momento, a sociedade matosinhense, portuguesa, tem identificado que existe um padrão de problemas e cria respostas a essa para que as possamos atenuar. Como digo, atribuindo psicólogos a todos os agrupamentos para que possam ter equipas especializadas, mas também trabalhando muito em articulação próxima com os serviços de saúde para que toda uma rede de respostas que exista no Conselho possa estar mais próximo das pessoas e, desde logo, apostando muito na prevenção primária, fazendo campanhas de sensibilização, de informação e de esclarecimento para evitarmos que as situações de ansiedade, de stress, de depressão, que é um tema também, a depressão é uma doença que também tem vindo a ganhar muita expressão na nossa sociedade, portanto tentamos sobretudo robustecer as pessoas, fazer com que elas, desde a idade mais precoce, possam estar mais preparadas, mais atentas, mais capazes de por si próprias ultrapassarem essas situações mais críticas. Portanto, vemos obviamente como uma dificuldade da nossa sociedade como um todo. Matosinhos não é uma ilha nem um oásis que fuja aos problemas que afetam a população em geral, e sabemos que na população jovem isso tem vindo a crescer em termos de importância por muitos fatores. O Dr. Filipe já aqui o disse, e nós tentamos receber dos técnicos a informação para nos organizarmos no sentido de que a curva desça e que não haja cada vez mais casos destes e que as pessoas se possam sentir, sobretudo, à vontade para, quando necessário, pedirem ajuda ou irem junto de alguém que possa aconselhar, que possa encaminhar, que possa trazer as respostas adequadas para serem disso. Eu penso que há momentos das nossas vidas, então, letivas, em que isso é quase generalizado. Quando há exames, toda a vida, quando na época de exames nós entrávamos todos, podíamos não chamar em ansiedade nem stress, mas estávamos todos nervosos, a roer as unhas ou a coçar qualquer coisa. Tivemos sempre, acho que era há muitos anos, não havia, era atenção. Simplesmente as pessoas, os miúdos, eram miúdos e que tinham de resolver. Nós agora não, temos uma sociedade mais apetrechada, com mais técnicos, com mais equipas que tratam deste assunto em especial, e temos fatores de pressão novos, como seja o digital, que penso que era as adições, porque tivemos esta semana um encontro com uma especialista em adições que nos falava das adições no uso do telemóvel, na adição dos jogos online, que transformam os comportamentos dos jovens
e, portanto, temos também a preocupação de responder para que não existam mais situações como essas, mas é um problema que está identificado no nosso território. Como se vê, como se resolve, isso já é ali com os especialistas. Mas nós na Câmara também temos especialistas, temos uma rede de psicólogos que estão afetos, são funcionários da Câmara, mas estão a trabalhar nos agrupamentos, que é uma questão que foi preciso quando da descentralização de competências ver de quem era, onde é que estavam os psicólogos, mas em todos os agrupamentos. Vocês aqui têm? Há um gabinete onde podem pedir ajuda. É de fácil acesso? Sim. Pronto, é uma das respostas que temos montadas, estes gabinetes de psicologia, em todo o lado, também dando consultas para inscrição de pessoas que têm alguma necessidade mais identificada e, portanto, é mais um dos temas que temos de tratar no âmbito da política educativa, não é só no âmbito, é uma política de saúde cruzada com a política de educação. Nós queremos que se complementem e, portanto, não é necessário ir a um serviço de saúde. Se nós tivéssemos uma visão diferente, isso é um problema de saúde, tens um problema, andas aqui na escola, vais marcar consulta e vais ao psicólogo. Nós não achamos isso, achamos que deve ser integrada a visão da resposta aos jovens, neste caso aos alunos, e portanto nos serviços que a escola tem disponível para a sua comunidade educativa, a Câmara disponibiliza também os psicólogos para que vocês tenham essa ajuda fácil, sem grandes burocracias. Boa tarde, eu gostaria de perguntar ao Sr. Filipe Moreira que impacto é que a saúde mental dos outros tem sobre nós? Excelente questão. Boa. Depende muito da pessoa, está bem? Se for uma pessoa próxima, nós sabemos que as emoções são contagiosas, não é? Se for uma pessoa próxima, pode sim trazer um dano também muito grande para nós. Tá bem? E isto vem um bocadinho no seguimento que a Sra. Presidente dizia, e de facto isto não foi combinado, e eu dou os parabéns à Câmara de Matosinhos, porque não é a primeira vez que estamos juntos, porque de facto já este tipo de iniciativas, quer no ensino superior, como já foi feito, ajudam-nos a combater o estigma. E aqui que entra esta parte, não é? Portanto, de que forma é que o outro pode ter impacto, ou o problema do outro tem impacto, não é? Para nós respondermos a esta questão é inevitável falarmos do estigma, não é? E o estigma tem que ver com esta questão do preconceito, um juízo de valor, por norma pejorativo, negativo, em que eu faço da outra pessoa, mesmo um amigo, repara, mesmo um amigo, também, e que vai prejudicar com que ele faça um pedido de ajuda que se calhar é fundamental. E quando eu digo assim ao meu colega, mesmo lá, eu não vou dizer colega, vou dizer amigo, ao meu melhor amigo, estás mais triste, deixa lá, isso passa. Está bem? Ou então, o que é que se passa? Eu vou dizer isso, vocês são 11º, 12º, não é? Eu fiz aqui um corte na mão, fizeste, que fixe. Isto não se pode dizer dito. Há palavras que magoam tanto quanto atos, não é? Portanto, o impacto que eu tenho nos meus colegas é imenso e eu penso até que vocês não têm consciência do impacto que podem ter. As pessoas, em geral, não têm impacto. Portanto, se eu estou com um colega que muda um hábito, e vocês conhecem-nos bem, se muda um hábito, ou que a resposta dele está a influenciar a minha também pela negativa, então eu posso aconselhá-lo a deitar isto abaixo, a deitar esta parede abaixo que possa existir entre o psicólogo da escola, do centro de saúde, da clínica privada, e fazer com que ele peça ajuda. Porque, de facto, pode-nos afetar imenso. Um exemplo clássico. Eu tenho um grupo de amigos, e o meu amigo, por exemplo, deixa de sair. Eu tenho duas hipóteses. Ou falo com ele, converso e pergunto se está tudo bem e se eu posso ajudá-lo, ou então faço aqui um papel de negligência, não ligo a isto e posso acarretar aqui uma situação bem mais prejudicial do que se calhar se eu tivesse intervido. A primeira intervenção é vossa. Nós, psicólogos, não é? Podemos ajudar, as escolas podem ajudar, mas vocês têm um papel de facto imenso naquilo que é a emoção do outro, o papel do outro, está bem? Claro que quando forem amigos, melhor. Posso dizer uma coisa sobre isto? Sim, eu creio que na primeira linha, e na maioria das vezes, serão mesmo os pares mais próximos que têm uma maior capacidade de influência. Vocês passam muitas horas do dia uns com os outros, umas com as outras, e, portanto, também identificam as características de cada uma das outras pessoas e, portanto, ao notar um desvio, quer seja verbalizado, quer não seja, nós sentimos, não é? Alguém está em baixo, está diferente, ou está mais eufórico, ou está mais apático, e nós devemos reagir e influenciar, não só, se for preciso, sinalizando para um especialista, mas também com o nosso contributo, fazer com que essa pessoa se sinta melhor, dar um apoio, estar próximo, uma palavra de estímulo. Pois há nós próprios tendo uns comportamentos pela positiva, porque influenciaremos seguramente o estado dessa pessoa que
que precisa, ou que precisa de atenção, ou que precisa de contar um problema, ou precisa de uma opinião, ou que precisa simplesmente de atenção. Porque muitas pessoas também precisam, e às vezes até geram situações mais críticas para chamar a atenção, e portanto essa atenção de que a pessoa precisa também pode ser prestada não tanto pelo psicólogo da escola, mas pelo grupo que se encontra no bar ou que se encontra no recreio, e que tem duas atitudes possíveis. Eu, quando vê que alguém está diferente e tem um problema, se afasta, ou então entende que há alguém do seu grupo que tem um comportamento alterado e que pode precisar de ajuda, intervém. É o típico exemplo que vemos nos sketches de alguém, uma pessoa que vê outra a agredir alguém, ou vai lá e tenta ajudar, ou passa ao lado e diz: isto não é nada comigo. E eu acho que é muito importante que uma comunidade tenha a sensação e a percepção de que cada pessoa conta, e portanto tem que ir lá e tentar ajudar a resolver e tentar ajudar um amigo. E acho que é uma mensagem muito importante que nós devemos pensar, que essa ansiedade, por vezes, acho eu, esta é uma opinião, não é de conhecimentos, tende a escalar se for vivida sozinha, se a pessoa viver os problemas sozinhos e não partilhar, e portanto chega a casa e à noite é mais difícil, penso eu, depois gera problemas de insónia, depois as pessoas não descansam, depois sente a pressão que tem que estudar para o teste, mas está cansado, e depois, como está cansada, também não se concentra e procura antes estar num jogo em vez de estar focada na matéria, e por vezes uma partilha, um momento de escape, uma conversa pode ajudar e não escalar a situação. Por isso eu penso que a influência dos pares, e dos pares não é só os colegas, os professores também são importantes, os professores que conhecem melhor os alunos, que estão com eles na sala de aula e que sinalizam, percebem este aluno ou esta aluna está diferente, perceber, falar no fim. Há dias tivemos uma conversa destas com o Paulo Bose, que é grafiter e artista, e ele dizia que uma disciplina que sempre detestou, que era francês, mas que o professor favorito dele fez um acordo com ele que ele ia ter uma positiva a francês. E ele, por causa do pacto que fez com outra pessoa, esforçou-se. Só para dar um exemplo. Não é propriamente a ver com a ansiedade, mas com o estímulo e o reconhecimento e o apoio que os pares, seja os colegas, seja pessoas com quem nós lidamos mais proximamente, têm na nossa vida. E acho que isso tem muito. E, sobretudo, a mensagem que eu estava aqui de deixar, que eu tenho isso como um lema de vida, é que nós não devemos deixar de tentar ajudar os outros, mesmo que haja uma hipótese remota de conseguirmos, mas se pudermos ir lá e dar o nosso contributo pela positiva, o devemos fazer, e não apenas dizer: tenho aqui um colega que está com um problema, está muito apático, não sai, deixou de contactar connosco, mas ele, se quiser, que vá ao psicólogo da escola, que tem aqui um psicólogo e resolve. Acho que não devemos ter essa atitude, e devemos perceber que cada um de nós pode ir lá e dar uma ajuda. Pois há um dia que alguém que está assim, numa situação ou de ansiedade ou de depressão, e nós achamos, isso já me aconteceu a mim. Eu sempre fui muito ativa e divertida, e achava que a depressão era uma coisa que não me ia afetar. E depressões não é comigo. Sempre que eu lia coisas, o capítulo da depressão passava à frente. Dizia: não, isto não é comigo. E depois um dia tive uma depressão e disse: afinal isto também acontece. Não é? Depois é preciso nós vermos como é que as outras pessoas saíram disto e como é que se resolve. Porque nós achamos que é só com os outros, depois chega um dia em que nos acontece. Portanto, não há nada como criarmos uma rede de suporte entre as pessoas que nos são mais próximas. É a minha opinião. Não especializada. Não, mas eu já agora posso, porque aqui também me permite já colocar aqui uma questão importantíssima, não é? Que é: quando é que eu devo procurar então um psicólogo, não é? E isso, não é? Eu sei, é uma questão também muito pertinente, naturalmente, porque há aqui um problema que muitas vezes nós ouvimos, não é? Que a psicologia, embora seja uma ciência já validada há muito tempo, ainda não deixa de ser recente no campo da saúde e que ainda é muito negligenciada. Nós achamos que, e eu ouço isto todos os dias, está bem? Doutor, sabe, é que eu também sou um bocadinho psicólogo. Eu ouço isto. E eu brinco e digo: olha, eu pego numa tesoura e não sou um bocadinho cabeleireiro. Porque não sou, eu acho que fazia um corte terrível. Portanto, para ser psicólogo, estudamos imenso, como sabem, e há aqui um perigo muito associado em que é importantíssimo eu ter uma rede de suporte, sem dúvida, é uma das primeiras coisas que eu exploro em consulta, mas muitas vezes são ditas coisas que não deviam ser ditas. E isto pode trazer muito mais dano do que propriamente uma ajuda. Alguém que termina um relacionamento, eu digo: deixa lá, mulheres há muitas. Eu não estou a ajudar. Eu estou a desvalorizar o sentimento da outra pessoa, e o que eu estou a fazer é colocar-lhe uma âncora e a puxá-lo ainda mais para baixo. E lá vai ele. Muitas vezes o dar ajuda como um amigo é compreender a outra pessoa, não desvalorizar o sintoma, não desvalorizar o sentimento daquela pessoa,
E chegar a um ponto de dizer assim, olha, eu se calhar não te consigo ajudar. Opá, mas conheço um psicólogo, se calhar podias procurá-lo. Ou vai à médica de família e pede consulta de psicologia. Está bem? Porque muitas vezes a nossa palavra, no melhor dos sentidos, pode magoar muito mais. Entrando, por exemplo, então no campo da depressão, não é? Pode ser uma areia movediça terrível, em que a pessoa não vai estar motivada, vai ter uma sensação de autodesvalorização imensa e vai estar num poço de tristeza. Não é estar triste, também são coisas muito diferentes. Isto é dar outra palestra, mas são coisas muito diferentes. Mas vai estar num campo de tristeza tão grande e existencial que aquilo que vocês vão dizer pode reforçar ainda mais a dor. Ainda pode desvalorizar mais o sentimento dela e fazer com que, infelizmente, cometa aqui um ato suicida. Não é? Porque existe, não é? Infelizmente, 1 em cada 3 portugueses comete o suicídio e nós sabemos que nos jovens, por exemplo, é a segunda maior causa. Não é? Porque muitas vezes, ou com ou sem rede de suporte, se for uma boa rede de suporte, tudo bem, mas se for uma rede de suporte com muita gente, mas que não digam coisas acertadas, pode trazer dano. E sobre isso, eu gostaria também de acrescentar esta questão da chamada de atenção, tá bem? Acho que ouvimos muito. Eu não vejo praticamente nenhum comportamento como uma chamada de atenção. Eu vejo comportamentos como necessidade de ajuda. Tá bem? Às vezes, quando eu faço uma birra, mais pequenino, quando eu me corto, quando eu me isolo, não vejam isso, por favor, como uma chamada de atenção. Vejam antes como um pedido de ajuda. Fizeste isso para chamar a atenção? De quem? Se calhar a minha, porque eu preciso de ajuda. Também porque nós sabemos perfeitamente, e reparem, eu pareço professor de matemática, mas não sou. Eu trago dados porque penso que também podem ajudar imenso. Também. E os dados são que de 2018 para 2022, o último estudo, o índice de percepção de infelicidade dos jovens passou de 17% para 28%. Imaginem, isto 22%. Podemos acrescentar. Está bem? Os comportamentos autolesivos são mais de 25% dos jovens que já se magoaram de propósito, e não é de propósito para chamar a atenção, é de propósito com um dano psicológico tão grande que pensam que vão aliviar a dor física ou o sentimento emocional com uma compensação física. E podíamos continuar, está bem? Porque, de facto, 1 em cada 3 sofre de ansiedade, 1 em cada 4 sofre de depressão. Portanto, reparem, isto não é para negligenciar, está bem? E realmente chamar a atenção, muitas vezes, em vez de verem isto como uma chamada de atenção, vejam como uma necessidade de ajuda, está bem? No máximo, procurar o psicólogo, ou o psiquiatra, ou o médico de família. Posso fazer uma pergunta? Sim. Uns pediram um esclarecimento. Porque disse assim o Dr. Filipe, bem, muitas vezes uma palavra mal dada junto de um colega pode prejudicá-lo. Mas isso pode levar a que os jovens, vendo um colega numa situação difícil, digam, eu não vou falar com ele porque a minha palavra pode não ser bem dada. E eu, como não sou especialista, é um pouco o contrário daquilo que eu disse antes. Em vez de dizermos só, vai ao psicólogo, eu acho que nós devemos ter, foi a minha opinião, que devemos ter uma atitude de ouvir, dar um apoio, mas o Dr. Filipe disse, mas às vezes uma palavra mal dada, por dizer, olha, zangaste com o teu namorado, não te importes, porque há muitos namorados. Pode qualquer um aqui dizer, e o doutor diz, mas isso até pode ser negativo, até pode levar os jovens... Mas então, qual é a destrinça? Quando é que eu sei se devo... Estou a falar como se fosse eles, não é? Mas também no meu caso, também no meu grupo de pares, quando é que nós sabemos se devemos ou não? Nem toda a gente pode ir a um psicólogo rapidamente e nós estamos perante uma situação, é uma conversa no intervalo à porta da escola naquele momento. Sim. E a pessoa precisa de uma ajuda, diz, olha, agora vai à médica de família, pede uma psicóloga e daqui a 3 meses vais ter consulta. A pessoa não vai esperar 3 meses. E nós temos que ter... É uma pessoa nossa amiga, nós temos que ter uma reação. Então como é que se reage numa situação destas? Isso. Vamos embora e deixamos em silêncio para não cometermos... Ou não corrermos o risco de dizer algo errado? Não. E por isso é que eu bocadinho dizia, é conhecer bem. E se nós conhecermos bem a pessoa, vamos saber qual é a linha. Tá bem? É importante ter ideia que este tipo de iniciativas ajuda-nos também com alguma literacia em saúde mental. Tá bem? Eu depois posso-vos partilhar aqui 2 ou 3 sites, que é saber o que fazer, saber o que dizer. Não é? E uma coisa que nós treinamos, que é uma competência que não nasce connosco, e que precisa mesmo ser treinada, é a empatia. Não é? E a empatia permite-me descer ao nível daquela pessoa e, em vez de criticar, em vez de julgar, em vez de dar aqui o meu parecer, é perceber o que é que aquela pessoa precisa. De que forma é que eu te consigo ajudar? O que é que tu precisas? Okay? Em vez de eu dar a minha opinião sobre o assunto, é eu dar
boa vontade para ajudar, disponibilizar-me aqui para fazer alguma coisa com ela e perceber o que é que esse meu amigo, o que é que essa minha amiga precisa que eu faça naquela situação. E vocês vão surpreender, porque se calhar muitas vezes ela diz: nada, só quero que estejas comigo. Ok? Então eu fico contigo. Okay? O que é que eu posso fazer aqui para te ajudar? Nada. Preciso que fiques aqui. Ou então, olha, eu gostava muito de falar com o meu pai sobre isto, ou com a minha mãe, gostava de partilhar isto com os meus pais. Ela própria vai nos encarreirar e encaminhar para uma solução. Claro, quando eu vejo que não tenho competência, aí sim. Pode ser essencial procurar ajuda. Agora sim, falou aqui no outro ponto, que infelizmente é o acesso. Enquanto antigamente o maior estigma era a procura da psicologia, enquanto, e desculpem isto, mas é o que eu ouço todos os dias, que era para malucos, não é? Agora, reparem, no Sistema Nacional de Saúde somos 300, portanto eu tenho uma lista de espera de 12 meses, se for para situações graves são 45 dias e pode dificultar um bocadinho esta ajuda. Portanto, a melhor forma de nós trabalharmos com a população é fazer isto. Consciência e o papel de cada um de nós, como dizia ali o colega, o papel de cada um de nós nos nossos pares. E porque estamos numa escola, eu não poderia deixar de fazer esta pergunta, que até pode ser respondida pelo Dr. Filipe e pela Dra. Luísa. O que é que acham que... Aliás, se acham que o sistema de ensino português é o causador da ansiedade aos jovens? Por exemplo, pelo facto de no 10º ano terem que tomar uma decisão de área, de curso, e depois logo no 12º terem que decidir também a faculdade de ingresso. Obrigada. E vocês acham? Era melhor eu perguntar antes de eu responder. Vocês acham que sim, que causa stress e ansiedade essa escolha? Ela perguntou primeiro, mas eu para responder, parece-me que sim, mas eu gostava que isto também não tem de ser só na... O que é que vocês acham? Acham que isso é um motivo que gera grande stress e ansiedade? Eu até acho que sim, principalmente para quem não sabe o que quer, não é? Mesmo quem sabe aquilo que mais ou menos quer fazer no futuro é um causador de ansiedade, principalmente para quem não faz a mínima ideia do que quer. E o facto de ter escolher logo isso, que é para, à partida, equacionar qual é a profissão que vai ter, é a grande questão, não é? O que é que aquela pergunta tradicional que é: o que é que tu queres ser quando fores grande, não é? Que nos perguntam, que me perguntavam a mim, e já perguntaram a você. É logo uma... Eu não simplesmente... Mas nós estamos... Eu tenho estado muito estes dias com jovens do 12º ano e muita gente ainda não sabe, mas também não é... Uns sabem, outros não sabem e vão descobrir. Não, as pessoas não são formatadas todas da mesma forma, não têm que saber todas desde... Eu acho que quando nós somos pequenos queremos ser... No meu tempo queremos ser cabeleireiras, bombeiro, polícia. Agora não. Agora é influencer, youtuber e jogadores de futebol. Não é? Mas é muito influências. Youtubers era uma profissão que no meu tempo não havia. Vão haver profissões que ainda não existem agora, que vocês se calhar vão trabalhar com inteligência artificial e coisas assim, que são profissões que não existem. E há profissões que nós queríamos ser quando éramos miúdos, na minha geração, que já vão desaparecer porque foram substituídas por equipamentos que fazem algumas coisas e outras ainda vão ser. Portanto, eu acho que não deve ser grande. E há pessoas que chegam aos 20 anos, saem da faculdade aos 23, focadas, querem fazer uma coisa, e aos 25 estão a fazer outra completamente diferente e gostam muito. E eu sempre quis fazer uma coisa e faço outra completamente diferente do que aquela, completamente não, mas muito diferente daquela que tinha pensado. Portanto, acho que agora o modelo está formatado para que num determinado ano vocês tomem opções. Eu não sou especialista, vou falar, depois o Dr. Filipe corrige. Eu acho que sim, que claro que isso gera, e depois também o sistema de avaliação, não é só as opções, depois há o trabalho ao longo do ano e depois há um momento de exames e de provas que são determinantes no futuro, não é? Se esse modelo é o que faz sentido, eu não só estou a dizer em termos de saúde mental. E desculpe interromper, mas eu acho que depois acaba por ser uma bola de neve, porque o aluno escolhe um curso que não está a gostar, depois é a frustração, a ansiedade. Andar para trás. Sim, e acaba por ficar também muito frustrado com ele próprio e pronto, e a saúde mental dele afetada, por sinal. Mas deixo o doutor Filipe. Sem dúvida, e uma das consultas que eu também faço é da orientação vocacional, portanto também é um tema muito próximo. A verdade é que há bocadinho ao início eu até falava, há marcos da adolescência
não é? Que é caracterizado por um período da vossa fase em que é necessário a ansiedade estar presente. Ansiedade positiva. Um teste acarreta alguma ansiedade. Precisamos dessa ansiedade para quê? Para estudar. Okay? A ansiedade deriva de uma emoção que é o medo, sempre, na sua base. A diferença é que o medo há uma causa objetiva, a ansiedade pode ser despertada por alguma coisa que eu não conheço e depois vou catastrofizar. Mas se eu tenho medo de reprovar, eu não tenho medo do teste, o teste não me faz mal. O que é que eu tenho medo? As notas. De reprovar. Não é? Então o que é que eu faço? Eu estudo. Não é? Eu não tenho medo da minha escolha. Tenho medo do que é que a minha escolha me vai ditar depois no futuro. O que é que eu vou escolher no 10º ano? É caracterizado por um período de enorme ansiedade, nos 14 anos, não é? Pela causa da escolha. E depois, no vosso caso, na faculdade. Cada vez existem mais faculdades, cada vez existem mais cursos. E o que é que eu vou fazer a seguir? Vai determinar o meu futuro? Não, não vai. Está bem? Estudem, claro que sim. Vejam o secundário como quanto maior for a média, maior abre-se o leque de hipótese de escolha. Mas depois vocês podem escolher um curso e não fazer isso toda a vida. Eu tenho alunos que chegam a mim, que estão na faculdade e voltam ao 10º ano. E isso é fracasso? Está ali uma menina a dizer, não é fracasso. Não é. Não é fracasso. Isso aí foi a pessoa que tomou consciência, fez aqui uma reorientação. Está bem? Se é justo ou não, isso aí levava-nos para outra discussão também. Não é? Nós sabemos que o cérebro humano só fica desenvolvido sensivelmente aos 24 anos. Até lá, o córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento. E com isso, acarreta aqui a grande dificuldade de pensar na consequência ou nas consequências futuras. Não é? Portanto, se é uma boa idade ou não, está definido. Claro que até aos 18 anos nós já temos aqui a maturidade para fazer uma escolha. Só não vejam isso como determinante no vosso futuro. Se tiverem já algo definido, ótimo, ajuda-vos a motivar. Se não tiverem, mais uma vez, podem procurar ajuda do Serviço de Psicologia da escola, que vos dão essa orientação seguramente, fazer uma pesquisa. Há sites fabulosos, o Design the Future, não sei se conhecem, é um site muito giro para pesquisar, onde tem vários cursos de interesse. Podem fazer uma pesquisa e depois, com a média que tiverem, com a personalidade também, porque não se faz orientação vocacional sem ver o perfil do aluno, aí sim conseguem escolher um curso. Agora, acarreta a ansiedade? Sim. Porque tem que acarretar, está bem? Porque senão é porque não era importante para vocês. Mas a pergunta foi no sentido de se devia alterar o modelo, Sim. não é? Para reduzir os níveis de pressão e aqui os problemas de saúde mental, se o modelo devia... Eu falo isto porque em alguns países da Europa funciona de forma um bocadinho diferente. Por isso é que eu queria um bocado de saber a vossa opinião relativamente ao modelo de ensino de Portugal, se devia efetivamente haver uma pequena alteração que até tranquilizasse mais os alunos e causasse menos esta ansiedade, que claro, para além de ser benéfica, também acaba por não ser tão benéfica. Pronto, aí seria sobre o ponto de vista da política, não é? Das políticas e daquilo que poderia ser. Em termos de saúde mental e da transformação, nós sabemos, e cada vez mais, se o jovem for canalizado e se for bem orientado, isto não causa nenhum dano traumático, tá bem? Não causa nenhum impacto negativo ao ponto de criar uma psicopatologia. Falamos de saúde mental, não necessariamente falar de doença mental. Podemos falar de saúde psicológica, que eu gosto mais. Isto não acarreta aqui momentos de ansiedade, acarreta assim, mas o modelo em si, eu percebo que há modelos muito diferentes, e não só na Europa, está bem? Mesmo pronto, na América nem se fala, mas que lá está, que também não é assim tão linear, porque acarreta aqui outras funções que nós precisamos fazer muito voluntariado, senão a faculdade também nos aceita, e isto entramos noutra bola. Portanto, a própria fase é que já acarreta a ansiedade. A escolha tem que ser feita. A gestão da ansiedade, sob o ponto de vista psicológico e não político, está bem? Sob o ponto de vista psicológico, é uma fase que os alunos, se forem canalizados, estão preparados para fazer uma escolha. Agora, o próprio modelo conservador de Portugal é que não permite muitas vezes os pais que vocês tomem determinadas escolhas e que, ao ir para a faculdade, tenham que seguir esse curso. Eu tinha um aluno que estava no último ano de engenharia e eu dizia-lhe assim, tu queres ser engenheiro? E ele, nunca na vida. Que engenheiro é que ele ia ser? Não ia. Porquê? Tive que trabalhar com os pais, naturalmente, e fazer ver que, de facto, não era aquele curso que ele está. Ele, neste momento, está em gestão, é um excelente aluno de gestão e já fundou uma startupzinha com potencial a um fundo e ele ia ser um gestor. Agora, se nem ele sabia. Reparem, porquê? Porque isto já não vem da política, vem muito do país conservador também, em que a pessoa é quase obrigada a tomar uma decisão e a manter essa decisão até
até morrer. Não têm. Está bem? Pensem mesmo nisto. Escolham. Se tiverem consciência, façam essa escolha, mas deixem o livro aberto. Se chegarem lá e não gostarem, podem voltar. E eu não estou a incentivar a desistir da escola. Atenção, não é isso. Está bem? É tomar uma decisão consciente, mas deixar uma portinha aberta para, se não for aquilo que vocês querem, podem voltar atrás, que isso não significa fracasso, não significa serem maus profissionais, e acreditem que na faculdade, agora sim, sentimos um bocadinho, mas na faculdade, ter 18, ter 23, não notam assim grande diferença. Não é? Porque acabam o curso, têm o mesmo trabalho, fazem um bom trabalho bem feito, e é isso que vocês querem. Está bem? Pronto, agora mudando se calhar a temática um bocado, mas a senhora Presidente já falou dos recursos disponíveis pela Câmara, e eu queria saber, para além disso, de toda a desvalorização que os problemas sofrem, certo? Como lidar com este passo de transição para a faculdade? Porque, ok, sabemos que os problemas estão lá, sabemos que temos os recursos, mas falta o passo em si. O passo de transição para a faculdade. é uma mudança, acarreta sempre, lá está, ansiedade. Bem? Mas se for uma decisão consciente, como eu estava a dizer, é um processo que pode ser fabuloso. Também ir para a faculdade não é um drama. Pode ser bem bonito e pode ser uma experiência fantástica, até porque vocês entram aqui num outro patamar, mesmo cerebral, no ponto de vista social, que pode trazer aqui uma série de experiências fantásticas. Tem que levar em mente que vai trazer aqui a ansiedade, claro que sim. Também por tudo, só pelo facto de ser uma mudança. É só o facto. E o próprio processo burocrático, embora agora esteja muito mais simplificado, é tudo feito online e com toda a ajuda, mas é uma nova instituição, são novos. O próprio modelo é completamente diferente. Esqueçam, não tem nada a ver, é um estudo muito mais autónomo. Portanto, acarreta aqui alguma ansiedade. Agora... A pergunta é, como é que se ultrapassa essa dificuldade da fase de vivendo. Certo, sim. E eu, como não sou especialista, posso fazer estas perguntas. O Dr. Filipe tem de responder. Eu gosto mais de vos ouvir, porque depois temos tomados dizer. E como é que vocês acham que se vence isso? É para isso que vocês estão cá. Não é? Porque nós estamos aqui para conversar, não é assim para eu ir aqui para falar e vocês estarem a olhar para mim ou para o Dr. Filipe. A questão é, como é que vocês estão todos no 12º ano? 11º? Mas quem está à porta, quem não está, uns estão por meses, menos meses, outros por outros. Na vossa perspectiva, o que é que o modelo podia aliviar de pressão para que seja, como a Francisca disse, o modelo como estamos organizados ao longo de todo o período letivo, escolar, mas também nesta fase mais difícil, primeiro desde logo é saber se quer ir para a faculdade ou não, porque ainda há algum estigma que quem não quiser ir para a faculdade está a falhar, porque todos têm que ir para a faculdade e não têm que ir todos para a faculdade, cada um faz a sua escolha. Mas para quem quer ir para a faculdade, o que é que na vossa perspectiva devia ser feito para aliviar a pressão? Isto é uma pergunta que cada um tem de fazer, não vale a pena estar para aqui a perguntar depois não ter uma ideia sobre isto, é preciso ter uma ideia sobre isto. Deste lado. Era a partir... Vai lá. Podes só dizer o nome, por favor? Posso. Eu sou o Gustavo Ferreira e estou no 12º ano. E eu acho que uma das coisas que mais me atrapalha neste momento na passagem para a minha faculdade, e também respondendo à sua pergunta, o que é que podemos melhorar no nosso ponto de vista no ensino, é o facto de nós estamos a ser avaliados desde sempre, não é? Não pelos nossos conhecimentos, mas sim pela nossa capacidade mental. Isto é, nós estamos a ser avaliados naquilo que nós nos conseguimos lembrar, decorar isso, daquilo que nós conseguimos estudar e conseguimos memorizar ao longo dos anos. Eu acho que, apesar disso ser uma coisa bastante fundamental, porque a mentalidade é uma coisa que tem que ser trabalhada, eu acho que também pode ser um bocado prejudicial, porque muitas das pessoas não têm as mesmas capacidades que as outras, e muitas pessoas conseguem decorar mais facilmente umas coisas e outras, o que vai influenciar nas notas, influencia nas médias, o que consequentemente influencia também na passagem para a faculdade, não é? Porque a média sendo mais baixa, como o Dr. Filipe disse, o leque vai ser cada vez mais pequeno. Isto eu falo um pouco por experiência própria. E posso? Por isso é que eu sou muito defensor que a orientação vocacional devia começar no 5º ano, por exemplo.
Também devia começar muito antes. Porque, repara, cada vez mais o próprio sistema vai canalizando o ensino, não é? Até ao 9º ano temos tudo. Depois, quando vamos para os cursos, sejam profissionais, sejam cursos científico-humanísticos, vamos afunilando a nossa área de interesse. Se eu quiser ir para a engenharia, eu não vou para humanidades. Porquê? Física e química, matemática. Eu vou afunilando. Depois, quando vou para a faculdade, ainda mais afunilando vou, porque vou escolhendo uma área da minha interesse. Eu vou para a psicologia porque quero estudar o comportamento humano, quero estudar o próprio funcionamento cognitivo. Se eu vou para a engenharia porque quero, depende da engenharia, naturalmente, mas é porque quero construir ou projetar algo. Se eu vou para a arquitetura, portanto, eu vou especificando. Se nós vamos estar a tirar, por exemplo, e isto é importante, que é, se nós vamos estar a tirar o tal leque ao aluno, muitas vezes fazemos isso na escolha do 10º ano, então o aluno depois pode tirar a melhor nota possível em humanidades, mas se não quiser, e se não vir a pertinência de estudar história, por exemplo, porque a profissão que ele quer não tem nada a ver com a história, então vai entrar nesse estado de ansiedade que falaste, desculpa. Está bem? Portanto, é um modelo de avaliação final de acesso não ser tão expositivo, mas sim de avaliar as competências. Não é? Já se discutiu muito isso com o chamado dos centros de reconhecimento de competências, que validavam aquilo que as pessoas tinham a capacidade de fazer, independentemente da informação associada. Não é? Portanto, isso é uma das questões que aqui se coloca em ser feito num momento que avalia todo um percurso. São as sugestões que tu deixaste, não foi? Mas, como é que vocês acham que se sentiriam menos pressionados? Foi a pergunta que a Francisca me fez, não foi? Diz. Acho que provavelmente estão de acordo, não é? Que não haver um momento, aquele momento da... Mas também, eu agora vou dizer isso um pouco à cota, é que isso também nos treina para depois muitos momentos que vamos tendo na vida em que essa pressão se vai colocando. Isso é que eu ia perguntar, será que não é importante este momento? É que nós podemos aliviar este momento, mas depois, no dia-a-dia, e isto é uma perspectiva de quem tem muitos mais anos de experiência, é incontornável que a vida nos coloca perante situações destas. Depois imagina, não tem o problema da prova ou do acesso à faculdade. Mas quando acabar a faculdade é preciso ir para um emprego, ou criar uma empresa, ou abrir uma startup, ou escolher uma decisão. Isso também causa uma grande ansiedade sobre nós. O que é que eu vou fazer? E eu tenho de estar treinada. Uma das vantagens destes modelos de pressão é que nós vamos moldando e preparando a nossa capacidade para ultrapassar. O Dr. Filipe diz que a ansiedade é uma coisa que tem de existir porque é boa. Se não for em excesso, a ansiedade desencadeia em nós boas reações que são positivas para a formação da nossa personalidade. Se nós formos evitando os momentos de pressão e de ansiedade, nunca vamos estar preparadas para as enfrentar. E, portanto, aos 16, 17, 18 anos, também já é o momento de se resistir a uma fase de pressão adicional. Isso não acontece aos 8, nem aos 10, nem aos 12, à medida que vamos passando, e o crivo vai apertando, e o funil, vai havendo um funil, não é? Apertando. Nós temos, eu costumava dizer, não sei se disser alguma coisa errada, corrija-me, eu costumava usar uma figura, quando a minha filha era mais pequena, eu dizia-lhe muitas vezes, para ela perceber algumas dificuldades, usava-lhe uma figura que era uma pirâmide. Dizia, a nossa sociedade é uma pirâmide. Há momentos em que estamos todos, toda a gente cabe, depois há espaços em que já não cabem todos, alguns ficam de fora e ficam alguns, depois vai apertando. E se nós quisermos estar em patamares mais... onde nem toda a gente consegue... ter uma licenciatura já não é um patamar em que esteja toda a gente. Depois de fazer o mestrado, também já alguns ficam para trás. Depois de fazer o doutoramento, depois de ter uma profissão, depois, em vez de ganhar o salário base, começar a subir. É uma pirâmide que se vai subindo. E há menos espaço. Nem todos cabem. E para caber no patamar de cima é preciso ser mais robusto. Ter mais força. Porque não é igual. Não é igual. Portanto, para ir para a faculdade, nem toda a gente consegue ir. Alguns não conseguem. É uma seleção. Depois da faculdade, que notas temos? Deixa-me só terminar. Que notas temos? Uns vão ter melhores notas que outros, têm mais esforço. É injusto. É injusto porque eu estava mal no dia do exame, correu-me mal, mas é uma prova de seleção.
E depois, quando chegar à empresa, o patrão não vai ter condição de remunerar todos da mesma forma. Vamos ter de passar por crivos sucessivos. Se nós não estamos preparados para o embate, também, mas há pessoas, um dos meus melhores amigos, nunca quis passar por o crivo, tem um baixo rendimento e diz: eu sou feliz assim e não estou disponível para abdicar de determinadas coisas porque a minha vida está estabilizada com esta remuneração. E ele olha para mim e diz: eu acho que tu és muito infeliz porque não tens tempo livre, porque não tomas as tuas opções, são as pessoas que condicionam o teu dia-a-dia, eu faço o que eu quero do meu dia-a-dia e não quero ter mais projetos. Cada um tem as suas escolhas. E o dele, ele é o meu melhor amigo. E ele não está mais certo do que eu, nem eu estou mais certa do que ele. Mas também são opções que nós vamos fazendo ao longo da vida em função daquilo que perspectivamos. É isso. Até para isso é preciso resistir. Decidir, É preciso reagir e estar forte. E fortalecer. Porque depois, se não for na faculdade, há de haver outro momento em que apertem. Nós vamos sempre ser sujeitos. E uma das grandes discussões de hoje em dia, e que o Dr. Filipe deve saber, é a capacidade de lidar com o não, com a adversidade. Nós fomos fazendo, quer dizer, o que eu ouvia falar da vida dos meus avós era uma vida muito difícil, dos meus pais já não foi, a minha tem mais condições de conforto, a da minha filha tem mais condições de conforto, e depois quando há uma coisa que nós não conseguimos, o tema é lidar com a frustração e a capacidade de lidar com o não. E nós também temos que nos preparar para isso, e quando corre mal e se chumba, eu também chumbei num ano. Chumbei. Falo muitas vezes de uma professora que me deu um 7, que ela encontra muitas vezes e deu-lhe um 7. Eu era muito boa aluna, era a melhor aluna do Conselho de Matosinhos, e ela deu-me um 7. E eu nunca mais me esqueci que ela me deu um 7. Disse: como é que eu tenho um 7? E eu estudava tanto e ela deu-me um 7. Disse: tu decoraste a matéria toda e não percebeste nada. Foi de filosofia. Ela disse: tu sabes o livro todo. E escrevi tudo no teste, mas não era o que ela me estava a perguntar. Sabe? Portanto, eu dei-te 0 nessa pergunta. Embora, só professora, mas tudo o que eu escrevi está certo. Está, mas não tem a ver com a pergunta, portanto não conta. Não vale a pena pôr lá palha. Não é? Portanto, chumbar num ano ou ter uma disciplina, por muito que nos custe, é verdade que é uma aprendizagem, que nós sabemos que se aquilo aconteceu, já não podemos repetir e temos de fazer de outra forma. E vamos aprender. Mas a professora foi má para mim, ou não me quis ajudar, porque se tivesse ajudado em vez do 7 podia-me ter dado um 10 e eu passava. Mas é preciso nós aguentarmos o 7 ou o 5 ou o 3 e percebermos que sem esforço que não vamos lá, e a vida requer esforço, empenho, dedicação, e para irmos à frente temos de vencer esses nós. Tem uns nós e nós temos que desatar os nós para irmos continuando. Isto foi de senso comum. Agora, eu só ia dizer que na faculdade não é, retiraria só o consegue, é se precisa. Porque há muita gente que não consegue ir para a faculdade. Não precisa, nem precisa. Nem precisa. Por isso é que eu há bocadinho dizia, o autoconhecimento é fundamental em qualquer processo terapêutico. O que é que será que vocês vão fazer para ser felizes? E o conceito da felicidade é muito subjetivo. Depende muito de pessoa para pessoa. O que é que vocês precisam para ser felizes, mesmo em termos profissionais e vocacionais, o que é que precisam para ser felizes? E pode levar à faculdade, há profissões que nós sabemos que só vão lá com o ensino superior e com os cursos científico-humanísticos, mas felizmente o próprio sistema mudou isso, tá bem? Porque antigamente, sim, no meu tempo, eu não sou velhinho, mas no meu tempo trazia muito este problema. Agora não, agora um curso profissional leva à faculdade. Se for necessário, pode levar à faculdade, mas também pode não ser necessário. Portanto, pensem nisso. O que é que será o vosso futuro? Tem é que ser uma coisa consciente, tem que ser uma coisa validada. E respondendo um bocadinho, há aqui estudos fabulosos agora com crianças mais pequenas sobre este conceito da inoculação ao stress, não é? Crianças que, quase como se fosse uma vacina, está bem? Eu de Covid, uma delas era assim, que é: eu vou injetar a doença para me preparar para a doença. Está bem? Como a da gripe, por exemplo. E o treino da inoculação de stress era isto. A pessoa precisa de estar exposta ao stress para reagir melhor a um stress futuro. Se vocês também, e o estudo com a criança é isto. Puseram um grupo em que uma criança era colocada longitudinal, também durante uns tempos. A criança era exposta a fatores de stress, mesmo dentro de casa, não era violência. E a outra, a mãe e o pai respondiam a tudo. Esta criança tinha muito mais dificuldades depois na frustração do que propriamente uma criança que, perante uma dificuldade, não sabia e ia arranjar, ia fazer. Portanto, se isto fosse tudo tão fácil e tão linear, acreditem que iria ser muito mais prejudicial para o vosso futuro. Mesmo que não vejam isso agora. Este stress que vos causa agora é fundamental para a faculdade e para o futuro profissional. Isto é um discurso já um bocado, eu admito que vocês
olhem para nós e digam, eles estão a falar isso porque já passaram e eu não queria ter agora esta dificuldade. Por isso é que eu disse que é um bocado à cota, dizer, já passei por isto quando eu era nova, e vocês não querem saber desta conversa para nada, dizer, novo jovem sou eu agora e o meu problema é agora. Mas nós também estamos aqui para transmitir uma perspectiva, não é? E mais do que isso, nós não passamos por isso. O stress acontece constantemente. Eu já tirei o curso, já sou psicólogo, mas posso querer ascensão na carreira, não é? Eu posso querer ser diretor, posso querer ter outro tipo... E, portanto, isto vai-me acarretar outro tipo de ansiedades. Eu posso trocar de emprego e ir a uma entrevista de emprego. Isto vai-me acarretar uma ansiedade que eu preciso estar preparado previamente para depois... Ora bem, o que é que eu utilizei lá atrás que me vai ajudar agora? Okay? Que tipo de estratégias é que funcionaram? Estas. Não é? E isso chamamos de estratégias de coping. Está bem? Que também é importante. E depois também, sobretudo, o sucesso não é igual para todos. Cada qual, como eu dizia, tem o seu nível de sucesso. Tem expectativas e perspectivas de vida diferentes e deve moldar também o seu percurso em função dessas mesmas expectativas. E não é preciso sermos todos um padrão em que vamos todos ter determinado tipo de profissões ou que vamos todos ter determinado tipo de percurso na formação. Isso em Portugal é obrigatório ter ao 12º ano, não é? Isso temos de completar, mas depois é uma opção de cada um. É o que dizem, mesmo as adversidades do dia-a-dia requerem a que tenhamos alguma imunidade a esse tipo de stress e a saber lidar com algumas situações a que somos submetidos, não é? Sim, sem dúvida. E vocês são? Sem dúvida. Precisamos disso mesmo. Está bem? Precisamos disto. E não vejam isto como um discurso motivacional de eles já passaram. Não. Façam perguntas. Também se estiverem específicas, se não quiserem falar no primeiro nome, dizem eu tenho um amigo que... Isto funciona sempre. Portanto, utilizem isso. Façam perguntas objetivas. O nosso objetivo não é dizer eu já passei, vocês também vão ser capazes. Não. Antigamente utilizou-se muito esse modelo em questões até de comportamentos de risco, não é? Mas não vamos fazer isso. Tragam as perguntas objetivas. As adversidades de vida acontecem. Estamos preparados para elas? Sim, com a ajuda dos nossos amigos, família, escola, professores e diretores, é essencial. Quando eu não consigo gerir isso, então eu vou ter que tentar produzir essa gestão. Não consigo sozinho, vou procurar ferramentas. Porque as ferramentas vão ficando para sempre. Depois vocês vão adequando onde é que eu utilizei uma, onde é que eu utilizei outra. Posso fazer outra pergunta? Vocês sentem que têm espaço, se houver algum problema na vossa vida? Espaço é alguém ou que vos dê apoio, que tem... Sentem-se com retaguarda, seja na família, na escola, nos técnicos, nos pares? Acham que nós, comunidade, estamos organizados, não se sentem desprotegidos ou sentem-se desprotegidos? Tem que ser pela interpretação dos sinais, que eu quando digo uma coisa as pessoas abanam, dizer que sim, outras dizendo... Sim. Eu acho que eu sinto. Como é que te chamas? Sou o Otávio. Otávio. Estou no 11º e acho que a minha família apoia-me muito. Ótimo, isso é uma primeira Acho que tenho sempre consigo sempre contar com eles. E fora da família, os teus pares, os teus amigos, isso também sentes? Isso já é um bocadinho mais complicado. Pronto. Mas a célula da família é que está mais perto de nós. Portanto, se a célula da família funcionar... Os amigos nem sempre são amigos. Nem sempre estão lá. Mas a família está, portanto... A família está sempre lá. E em termos de respostas assim institucionais, da escola ou da comunidade, da Câmara, achas que elas existem? Achas que deviam ser diferentes? Não percebi a pergunta. Pronto. Se houver um problema, achas que se tiveres um problema que aqui na escola vais ter organizado uma resposta para ti, ao nível de alguém que te possa ajudar, ou fora da escola, ou serviços, como eu digo, do município, isso, sentes que, enquanto comunidade aqui de senhorense, aqui vizinho, que nós estamos bem organizados para isso, para os jovens como tu, caso venham a ter dificuldades, sentes-te seguro nessa medida? Não sei. Se calhar algum apoio dos professores, se eu pedir ajuda, ou funcionários, mas... O resto, acho que não. Muito bem. Pronto. Já foi uma sondagem. O aplauso já foi a maior parte das pessoas. Mas vocês sentem-se apoiados pelas pessoas mais próximas, que são a família, ou quem está à volta de vocês, se não for a família institucional. Acham que isso é o mais importante. A escola não quer ter esse serviço em substituição da família e a Câmara também não quer. Aqui o vereador da Juventude estava-me a lembrar, para eu dizer e bem, que nas casas da Juventude também há consultas de psicologia até de forma anónima, para quem tem um problema e não quer
não quer estar identificado, não se quer que saiba, ou não quer que se veja aqui que entrou no gabinete da psicóloga, portanto é fácil, se caso isso seja necessário. E nós temos, por exemplo, na Câmara Municipal, a Câmara tem 2.000 funcionários, mais ou menos, e nós temos muito pedido de consulta de psicologia dos funcionários e das funcionárias da Câmara. É um serviço cada vez mais solicitado, porque também há pressão do trabalho, do cumprimento dos objetivos, ou de mau relacionamento com os colegas que não funcionam, ou problemas familiares, ou de consumos, ou perda de alguém, uma morte que de repente perturba a vida das pessoas, e isso é um serviço muito solicitado. E antigamente isso nem existia, ou havia um gabinete, nós tínhamos um gabinete quase que não era utilizado, que havia, de vez em quando ia lá alguém, e hoje em dia é um serviço permanente, porque as pessoas também perceberam que precisam de ajuda e nós tivemos que nos adaptar para que se possa responder a toda a gente. E era isso que eu também me referia. Também há uma questão. Eu posso só dizer, Otávio, parabéns, gostei muito da tua intervenção, tá bem? Porque realmente disseste aí uma coisa espetacular, que foi... Na minha família, sim, nos amigos nem tanto. Pronto, não sei se serve no sentido de brincadeira, mas não, é verdade. Pronto. Mas isto permite perceber uma coisa. O importante é nós termos sempre alguma fonte de apoio. Tá bem? Se tens esse apoio na família, é fantástico. Fico mesmo muito contente. Às vezes, nos amigos, precisamos de ajuda em determinadas questões e não nos sentimos bem a falar de outras. Tal como na família. Tá bem? Depois, na sexta, os professores e comunidade da escola. Eu posso ter mais simpatia e empatia com um professor que não seja diretor de turma, por exemplo, porque vemos ali a figura do diretor de turma como o elo principal, mas eu posso ter mais à vontade com o professor, sei lá, de História. Então essa pessoa pode ser aquela mais próxima para mim, perante uma dificuldade eu ir ter com ela. Não precisa de ser a figura, com todo o respeito, do diretor de turma, por ser a figura que é. Não, eu na minha família também tenho assuntos que se calhar converso mais com a minha mãe, outros assuntos que eu converso mais com o meu pai ou até com a minha irmã. Está bem? Dos amigos, podemos selecionar um bocadinho os amigos que eu tenho mais confiança para determinados assuntos ou professores que eu também tenho mais confiança para isso. O importante é isto, é saber que eu preciso sempre de uma ajuda. Ou posso precisar sempre de uma ajuda. E se eu tiver, onde é que eu vou procurar? Boa. Há pouco falávamos na dependência das tecnologias e um assunto que também me preocupa é a evolução da tecnologia, por exemplo, agora com a criação da inteligência artificial. Isso poderá ter um impacto na nossa saúde mental? Sim, terá seguramente e os estudos já mostram, embora muito recentes, sobre a inteligência artificial, ainda são muito recentes, mas reparem, não é preciso muito. Em 1991... havia o primeiro telefone, reparem, a evolução foi do dia para a noite. E isto acarreta aqui. Vocês, se calhar, não têm consciência que o primeiro telefone era num carro, não é? Era preciso andar de carro. O telemóvel era num carro. Portanto, reparem, isto era impensável, não é? Não dava para fazer um B-reel, não é? Portanto, é muito difícil. Na mão. É? Era difícil, portanto. Claro que isto traz consequências porque há mudanças drásticas, não é? O problema aqui é a dependência. Há bocadinho falavam num estudo, a dependência digital acarreta exatamente a mesma função no cérebro do que uma dependência de uma droga, a nível neurológico. Portanto, o problema aqui é a dependência. A aceleração não vai trazer tudo problemas. Também vai haver aqui trabalhos que sim, que podem acabar, mas há outros que vão iniciar. Braga tem o curso de inteligência artificial que é fantástico, está bem, mesmo muito bom, e que já está a trazer novas oportunidades aqui para Portugal e não só, que os alunos já estão aí para fora. Portanto, não é que vá ser um problema, pode ser um problema, porque a linha... Então, antigamente havia a escola, saímos da escola e estávamos em casa, essa linha agora acabou. Eu na escola saio, vou para casa e os problemas da escola podem continuar em casa por esta barreira. Está bem? O exemplo clássico do bullying. Antigamente eu sofria de bullying na escola, saía do portão e entrava no carro. Agora não. Agora eu saio da escola, entro no carro, pego no telefone e continua. Portanto, isto sim pode acarretar um problema muito grande e esta dependência digital ou a evolução da tecnologia pode trazer mais ansiedade, mais depressão, consoante o uso. Também não é a própria tecnologia em si, nem a inteligência artificial, depende muito porque abre muitas portas, está bem? E o digital, infelizmente, deitou muitos muros abaixo, está bem? Não sei se concordam, se tiverem alguma questão também nesta questão do bullying, acho que era importantíssimo, porque infelizmente ele existe aqui seguramente, aqui, e que infelizmente, principalmente por esta componente digital,
nós não conseguimos fugir dele muitas vezes. Estão-me ali a dizer que nós já estamos perto do fim, não é? Mas eu gosto de fazer uma pergunta e não queria sair daqui sem fazê-la. Que é a seguinte, não tem a ver com o tema da saúde mental propriamente, mas já que tenho esta oportunidade, gostava de dizer o seguinte: vocês moram por aqui, entre a Senhora da Hora e perto, certo? E eu gostava de perguntar, fazer um exercício que é, se vocês fossem vereadores ou presidentes de Câmara, o que é que faziam diferente daquilo que está a ser feito para bem da Senhora da Hora ou da vossa vida? O que é que gostariam que fosse feito que nós não estejamos a fazer ou que estejamos a fazer mal? Não está. Não tem. Custa ser o primeiro. Uma coisa que gostassem que acontecesse e não aconteça, por exemplo, não falta nada? Vá lá. Pronto, então, sendo bem sincero, eu se fosse presidente ou vereador ou alguma coisa do género, eu, neste momento, como eu faço parte, estou mais dentro da comunidade da Senhora da Hora, Matosinhos, eu acho que não tem muito mais que se possa fazer, além de, a nível de transportes, desportos, muito mais coisas, porque se formos parar para pensar, Matosinhos e Senhora da Hora já pode ser considerado, se já não for, uma grande cidade, porque temos dentro de Matosinhos e Senhora da Hora, conseguimos ter vários tipos de coisas a níveis de tanto de festas, de eventos, de tudo que podemos imaginar. Eu acho que na Senhora da Hora e Matosinhos isso já está presente, porque tivemos agora as festas da Senhora da Hora e vamos ter agora neste... Qual é o concerto que vamos ter da Senhora da Hora? Quem é? Não é José Cid. Não sei. Não é para jovens. Pronto, não. Pronto. Mas vamos ter agora a festa da Senhora de Matosinhos que começa hoje. Daqui a bocado vamos começar a festa. Vamos chegar ao fim do dia e vamos para lá. Por isso... Olha, este fim de semana, só para vocês verem, este fim de semana em Matosinhos nós temos 3 coisas para gerir, que é Senhor de Matosinhos, que vai bombar hoje à noite já com esta temperatura, este ano com a roda gigante e tal, vai ter tem tudo o que tinha no ano passado e tem mais coisas. Temos a Queima das Fitas, que é no Parque da Cidade, mas que é praticamente Matosinhos de programação. E temos o Rally de Portugal na Marginal. E com o sede na Exponor. O trânsito está um bocado caótico, é verdade. Mas que estamos no centro ali da adrenalina. Está. Por isso é que eu digo que Matosinhos e Senhora da Hora acho que não há muito mais que se possa melhorar, a não ser a qualidade de alguns edifícios públicos, atenção, não estou a dizer edifícios moradias nem nada assim do género, porque isso já fica a par dos donos. Mas eu acho que assim a nível geral eu não melhoraria nada, porque melhorar mais que isto acho um pouco impossível. Olha, eu cheguei 5 minutos atrasada, vindo um almoço em que estivemos a tratar de uma coisa importante para a Senhora da Hora, que foi, vocês conhecem a Quinta de Sanjães? Sim. Aquele edifício da Quinta Agrária, já lá entraram? Não. Mas quem entrou em visitas da escola? Não. Mas não está aberto ao público? Não. Nunca esteve, só com visitas programadas. E nós vamos abri-lo. Abrimos outro dia, vai ficar aberto ao público. Portanto, tivemos a transformar aquilo numa zona verde e um centro de investigação do património. Ali, porque acho que é quando se vê do Google Maps, é uma grande parcela da Senhora da Hora que está vedada aos senhorenses. Portanto, é uma coisa que eu acho que nós devíamos fazer e vamos fazer. Agora, até ao verão, ela fica aberta. Nós temos uma escola vizinha, que é a Escola Básica de São João. Sim, ali ao lado, a escola é ali ao lado. Isto foi uma intervenção espetacular, vou sair daqui toda contente. Já não é preciso fazer mais nada, que está tudo bem feito. Eu não sei, antes de terminar, não sei se já temos de terminar, eu gostaria só, em termos, podemos, porque acho que também não quero ir embora sem vos deixar aqui alguns recursos, principalmente naquilo que é a saúde psicológica, está bem? Acho que tem aqui algum site, vocês podem encontrar tudo no site da Ordem dos Psicólogos Portugueses, está bem? É só digitar isto no Google, mas mais do que isso, podem encontrar a Escola Saudavelmente, conhecem? Não? Contém lá muita informação para crianças, mas também no separador, aquilo é muito intuitivo, no separador dos adolescentes com as principais temáticas que podem acontecer nesta fase, e também o sinto.me, está bem? O eu sinto.me. Aqui tem várias ferramentas para adultos e crianças em que vocês conseguem detectar os tais primeiros sinais e sintomas que eu vos falava, estarem atentos, saberem se de facto
é uma necessidade de pedir ajuda e talvez com este conhecimento, aí sim, como amigos, saberem até que linha é que vocês podem ir. Tá bem? Eu queria-vos mesmo deixar este site e passar-vos a informação que de facto vocês são o futuro e que vocês são a transformação, portanto, daquilo que cada um de vocês consegue fazer, claro que não falo para todos, mas tentem ir acabando com o estigma. Tá bem? Tentem ir acabando com o facto de ir ao psicólogo é para malucos e tentem ir acabando com o estigma também daquela questão de eu vou ao psicólogo quando estou mal. Está bem? E acreditem que eu digo isto. Eu vou ao dentista fazer uma limpeza, não preciso estar mal. Eu vou ao centro de saúde fazer uma consulta de rotina com a médica de família, não porque tenho uma doença. Eu posso ter que ir ao psicólogo quando tenho algum desconforto, quando eu vejo lá, até nestes sites, eu tenho-me sentido mais isolado, eu tenho estado com muito mais confusão mental, tenho-me esquecido muitas coisas, tenho estado completamente distraído, eu tenho uma perturbação do sono, eu não durmo, eu adormeço e durmo mal. Okay? Eu tenho aqui alguma alteração que eu fazia e deixei de fazer. Perdi o interesse em alguma atividade. Então sim, pode ser uma questão para pedir ajuda, também antes, como qualquer doença, quanto mais precocemente intervirmos, melhor vai ser o prognóstico. Também, portanto, se vocês sentirem que dentro de vocês, e lá está, 1 em cada 4 tem uma perturbação, um problema de saúde psicológico. Não é perturbação, mas pode ter aqui um problema de saúde psicológico. Se vocês sentirem algum deste desconforto, não deixem de pedir ajuda. Também porque é possível melhorar. Acreditem mesmo que é possível melhorar. Não digo isto para animar. Não, é mesmo possível melhorarmos e evitarmos aqui algumas coisas. Há bocadinho a doutora Luísa dizia que os adultos, não é, de antigamente foram crescendo. 50% da psicopatologia do adulto surge na adolescência. Se nós conseguirmos trabalhar a adolescência, vejam a percentagem que fica reduzida no futuro. Vocês com 50 anos, eu não quero pensar nisso, porque eu já estou muito velhinho. É um horror, tenho 50 anos. Não, eu estou a dizer daqui a 50 anos. Eu nem quero pensar nisso. Tenho 50 anos, eu nem quero pensar nisso. Daqui a 50 anos eu não quero pensar nisso. Mas não é nem um horror, é... Não, mas daqui a 50 anos eu acho que já cá não estou. Portanto, reparem nisto. Quando eu tiver 50 anos nem quero pensar nisso. Daqui a 50 anos. Tudo é bestial aos 50 anos. Quando eles tiverem 50 anos, não é? Porque reparem, 50%, portanto, se nós conseguirmos trabalhar o adolescente dos 15 aos 19, prevenirmos aqui algumas psicopatologias, e estamos a falar de 50% no adulto, vamos ter... Quando chegar aos 50... Mas vamos estar muito mais estabilizados e vai haver muito menos perturbação psicológica do que agora, podem ter certeza. Complexo. Eu antes de terminar, queria só dar a palavra ao seu vereador da Juventude, que ele tem uns anunciozinhos, umas coisas para comunicar. Eu sou o vereador de Educação também. Os dois, um bocadinho a cada um, só para um pitch final. Um pitch final. Vamos levantar. Boa tarde a todos, mais uma vez. A primeira vez que eu sou vereador há cerca de um ano, ainda não chegou, mas a primeira vez que eu... Primeira vez que eu participei numa reunião de vereadores, com os meus vereadores, com os meus colegas, eu sou mais novo, o professor Correia Pinto é também meu colega, já o confundiram com o meu pai e não tem problema nenhum. A primeira vez que participei numa reunião de vereadores, eu cometi o mesmo erro que o Dr. Filipe cometeu agora, que disse, é um orgulho para mim, vocês têm o dobro da minha idade. E ele entrou e disse assim, gosto muito de estar nesta equipa, é um orgulho porque você já tem o dobro da minha idade. A partir daí... ficou logo marcado. Não vos digo como é que correu o resto, mas tem sido uma experiência muito boa, tem sido muito bem. Que o Dr. Filipe já é um parceiro nosso, nós trabalhamos também dentro dos muros da faculdade, com o SCAP, em que temos lá os nossos parceiros para a comunidade, para o Ativamente, que é um projeto que a Juventude e a Ação Social da Câmara tem, e que são os parceiros dinamizadores da saúde mental dentro da própria faculdade. Foi a Associação de Estudantes que nos pediu para fazermos esse projeto e nós fazemos-lo sempre. O Dr. Filipe tem um problema, que não... Enfim, é muito bom psicólogo, representa a ordem dos psicólogos, mas tem um problema que não trabalha em Matosinhos, é o único problema dele, trabalha no Porto, não é? Centro de Saúde no Porto. É verdade. Trabalho no Centro de Saúde e na Maia. Dois problemas. Se fosse em Matosinhos era muito melhor, mas é sempre um parceiro que está sempre disponível para nós. Eu, com isto, queria-vos dizer que o Presidente já disse, mas estejam sempre à vontade para nos contactar através dos serviços da Juventude, que estão sempre disponíveis, da Educação, do site da Câmara, se precisarem de alguma coisa, vão lá, há lá cada um dos vereadores, há Presidente,
basta mandarem uma mensagem por lá que nós recebemos e estamos sempre disponíveis para vos atender. Outra vez a Associação de Estudantes, que temos uma ligação muito direta e muito fácil. Nós estamos aqui mesmo para o que precisarem. E Matosinhos Jovem tem todos que seguir, vão ao Instagram, é muito fácil, Matosinhos Jovem, fazem lá a seguir e têm acesso a toda a informação que a Câmara e que a Juventude vai fazendo. Falar em coisas que a Juventude vai fazendo. Eu tenho aqui estamos com um dilema que me está a criar ansiedade. Sinceramente, está-me a criar ansiedade. Nós, há muito tempo, temos vindo a trabalhar com as associações de estudantes e com os diretores das escolas secundárias para saber se fazemos ou não uma festa de final de ano dedicada ao ensino secundário. E a questão é, faz aqui uma sondagem em direto, vale a pena fazer uma festa de final de ano ou não nas escolas de Matosinhos? Quem acha que sim, levanta o Uma braço. para todas as escolas juntas, não é? Uma festa para todos os ensinos secundários de para todos Matosinhos. os secundários. Com concerto, Vale com a pena jantar, ganhar o Euromilhões? com concerto, com jantar, com DJ, até às 4 da manhã, ninguém paga Posso ir a essa nada. festa? Posso ir a essa festa? Gratuito. Ganhou. Acho que vale a pena. Então, se vale a pena, acho que faz sentido se É inscreverem. por inscrição. As inscrições estão aí, os professores não vão lá estar, não vai lá estar ninguém que vos chateie. É livre. Vai haver música, comida, um concerto, DJ. Acho que é o DJ do Via Rápida que vai lá estar, por isso. E qual é o músico? Vocês conhecem? O músico é aquele rapaz que canta Maria Joana. Conhecem? Gostam ou não gostam? Quem gosta? Nuno Ribeiro. Quem gosta? Quem gosta? Ninguém gosta? Olha, ali tem ali uma professora que gosta. Vai a professora. Está convidada. Se não mudamos o músico, também não há problema. Sim, na queima das fitas. Por isso, acho que... Por isso, acho que faz todo sentido vocês se inscreverem, porque nós estamos aqui a pensar se fazemos ou não fazemos, porque para já temos poucas inscrições. Vocês dizem todos que vão, mas depois não se inscrevem. Por isso, junto dos diretores de turma, ou da Associação de Estudantes, ou da direção, façam o favor de se inscreverem para nós organizarmos a festa devidamente. É no Centro de Congressos de Matosinhos, aqui ao na lado Senhora da Hora. do Estado do Mar, na Senhora da Hora. Por isso, peço-vos a vossa ajuda para se inscreverem, para termos no dia 7 de junho, para o mês que vem, antes dos exames nacionais, para quem vai fazer exames nacionais. É um anti-stress. É um anti-stress. Tá bem? No ano passado fizemos aqui ao lado, no pavilhão da Senhora da Hora. E foi depois, entre a primeira e a segunda fase de exames. E este ano fazemos mais cedo para não termos esse problema. Por isso, espero que se inscrevam para termos a melhor festa do final do ano possível. Vai ser muito giro. Bom, e eu agora não sei se é para encerrar, se não é, mas de qualquer das formas queria congratular-me com a realização desta iniciativa aqui na escola. Temos estado a percorrer as escolas secundárias todas e as escolas profissionais também. É um momento de interação, de partilha e entre a autarquia e os jovens das nossas escolas, procurando saber quais são, de facto, aquilo que são as suas maiores aspirações, o que é que eles acham que nós podemos melhorar no trabalho que fazemos no dia-a-dia e está provado, pelo percurso que já fizemos nas várias escolas por onde passamos, que é uma iniciativa que faz todo o sentido, que provavelmente no próximo ano vai correr ainda melhor do que correu este ano, porque vocês estarão mais preparados, já estarão mais, estarão mais envolvidos na colocação de questões e daquilo que são as vossas expectativas. E, portanto, felicitar-vos, felicitar também e agradecer à direção da escola, à direção da Associação de Estudantes, a todos os professores e também a todos vocês e àqueles que estiveram aqui, digamos, a interagir convosco, por este momento, que é um momento muito enriquecedor. O trabalho educativo e formativo na escola não se faz apenas dentro do espaço da sala de aula, faz-se também em momentos informais, e este é um momento informal que, estou certo, enriquece muito aquilo que é a vossa formação cívica e vai conduzir a que vocês tenham uma participação mais ativa naquilo que são os problemas da nossa comunidade. Obrigado a todos, parabéns pela sessão que hoje tivemos e para o ano cá estaremos de novo. Alguns.
Bem, esta maravilhosa conversa chegou ao fim. Quero... pois, esta é a parte em que vocês dizem quero, sem me esquecer de ninguém, agradecer ao Dr. Filipe Moreira, à Doutora Luísa Salgueiro, ao Dr. João Tondela e ao Vereador da Juventude e da Educação. São dois. Um é da Juventude, outro é da Educação. Sim. Aos dois. Também aos meus colegas, ao Afonso e ao Diniz, e à importante plateia, que sem eles também não estaríamos aqui a ter esta magnífica conversa, e também agradecer aos 2 colegas que interviram. Obrigada e espero que efetivamente esta conversa tenha sido esclarecedora, e não se esqueçam que a saúde mental é muito importante. Muito Obrigada. bem.